Olá, meu nome é Letícia, eu vou falar hoje com você sobre licença compulsória. O que seria licença compulsória? Ela é popularmente conhecida como quebra de patentes e, na verdade, é uma possibilidade que existe na nossa lei para que seja viável, acessível, qualquer tratamento em caso de emergência nacional. Existem outras questões também que a licença compulsória pode ser concedida, essa quebra de patentes, como é conhecida popularmente, que permite exploração sem o consentimento do titular nesses casos, né, de emergência nacional, abuso do poder econômico. Então, a parte teórica, né, como é que funciona o fundamento de uma licença compulsória. A licença compulsória, só para vocês terem uma noção, ela exclui aquele direito que o titular tem, que a partir do momento que você tem uma patente, você tem um direito de exclusividade por um período específico, né, no caso do Brasil, pelo menos 10 anos da concessão ou 20 anos do depósito, e esse direito do titular é de impedir a produção, a importação, a comercialização desse produto ou desse processo que está patenteado. No caso da licença compulsória, você não tem esse direito exclusivo. Essa exclusividade é temporariamente suspensa. Outras pessoas, outras empresas conseguem a produção, a importação, a comercialização desses produtos e processos nesses casos em que a saúde supera, né? A saúde é soberana aos direitos de propriedade. Então, esses direitos da patente não são absolutos. Essa licença compulsória ela é descrita nos artigos 68 a 74 da nossa Lei de Propriedade Industrial, mais especificamente no caso de emergência nacional, no artigo 71. Então, para vocês terem uma noção, no Brasil, o único caso que a gente tem notícia na história foi em 2007. Eu vou comentar mais para frente, mas só para vocês entenderem a parte básica, né? O que é licença compulsória? É essa suspensão temporária da exclusividade de uma patente e sua exploração por terceiros sem autorização do titular da patente. Ela não vai transferir nem o know-how, nem a capacidade produtiva, ela vai só transferir essa exclusividade, né? Vai ser possível outras pessoas, outras empresas explorarem aquele produto, aquele processo, enfim, aquele equipamento que quer que seja necessário para garantir a saúde nos casos de emergência nacional. Além da emergência nacional, a licença compulsória também é aplicada em alguns outros casos, por exemplo, quando o titular exercer os direitos de forma abusiva ou praticar abuso do poder econômico, ou quando ele não explorar o objeto da patente no território brasileiro ou por não satisfazer as necessidades do mercado. Mas o que a gente tem ouvido falar e tem sido muito amplamente discutido é nesses casos de emergência nacional, como a atual pandemia do Covid-19, que foi declarada pela OMS como pandemia, foi declarada como emergência nacional pelas nossas autoridades, enfim, não há dúvidas de que a gente vive hoje um caso de emergência nacional. E aí, nesses casos de emergência nacional, é possível sim licenciar compulsoriamente uma patente. Então, o exemplo que a gente tem aqui no Brasil, em 2007, na época que tinha um surto de AIDS, né? Tinham muitas pessoas morrendo de AIDS, e o Brasil concedeu uma licença compulsória para o Efavirenz, que é um medicamento para tratamento de AIDS. E aí, no Brasil, essa licença compulsória, ela pode ser declarada como um ato do Poder Executivo Federal, ele concede de ofício esse licenciamento nesses casos de emergência nacional. Isso já está previsto na nossa lei e nos acordos internacionais. O que a gente sugere, o que a gente conversa muito é qual que é a diferença entre uma licença compulsória, essa quebra de patentes popularmente conhecida, e um contrato voluntário. O contrato voluntário permite com que o titular da patente ele possa conversar sobre as bases, os limites das condições previstos em lei, para que ele tenha um licenciamento da patente dele de uma maneira mais harmônica, não sendo necessário licenciar compulsoriamente. A licença compulsória acaba sendo um mecanismo de exceção, e o Estado vai estipular os termos e condições. Então, uma vez que não tenha necessidade de licenciamento, que seja possível e acessível a todos esse medicamento, esse equipamento, essa vacina, não há necessidade de se pensar em licença compulsória. Tem sido muito discutido atualmente alguns projetos de leis que falam sobre essa questão, né, do licenciamento compulsório, especificam royalties, especificam inclusive que pedidos de patentes poderiam ser alvos de licença compulsória, e na minha percepção isso é desnecessário. A lei atual, os acordos internacionais, todos esses mecanismos que a gente já tem, e principalmente a boa vontade do titular de entender que nesse caso de emergência nacional não é necessário que tenha esse monopólio dessa maneira, né, ele consegue negociar condições que sejam ganha-ganha, que ele possa, de fato, ter o retorno do investimento para aquela pesquisa que ele fez, mas que seja possível e acessível para o governo poder arcar com os custos desse medicamento, desse equipamento, enfim, do que quer que seja objeto da licença compulsória. Então, a minha ideia era passar aqui um pouco da informação para que vocês entendam que essa quebra de patentes, ela
pode ser que nem seja necessária, pode ser que o próprio titular entenda e faça um contrato voluntário e não tenha necessidade de ter esse mecanismo. Mas se de fato precisar, a população vai poder sim ter acesso à vacina, ao medicamento, enfim, o que for necessário para que a gente consiga vencer essa pandemia. Obrigada, eu fico à disposição.